Antes de dar início à minha exposição dessa noite, me foi pedido que eu desse um recado à igreja em agradecimento aos irmãos pela participação na pesquisa feita pelo presbitério dos nomes para assumirem o diaconato da igreja. Então, a igreja está para fazer o processo para termos 3 novos diáconos, e foi pedido à igreja, solicitado à igreja que participasse desse processo indicando nomes, e o presbitério quer agradecer à igreja por essa participação, essa indicação, e agora essa indicação feita, esses nomes que foram indicados pela igreja serão consultados, se eles têm interesse, vontade de participar desse processo, e o processo então guiará a partir desse ponto, né? Esses irmãos serão consultados e depois então haverá uma proposta para a igreja de eleição dos irmãos que aceitarem fazer parte do diaconato, do corpo diaconal da Igreja Batista da Graça. Vamos considerar essa noite um tema que é não muito caro para a nossa sociedade, que é o compromisso. Compromisso não é uma palavra muito cara nos nossos dias. Nós percebemos essa realidade quando nós olhamos para os relacionamentos mais íntimos que um ser humano pode desenvolver. Por exemplo, quando a gente olha hoje a situação como a nossa sociedade tem se dedicado, por exemplo, ao trabalho. Nós não temos mais aquele grande compromisso que havia nos anos passados, não muito tempo atrás, um compromisso com o trabalho, né, no sentido do trabalho por si mesmo. Ou, por exemplo, ninguém se compromete mais com uma empresa ou com uma ideia de trabalho. Nesses últimos anos, mais de 500 mil de pedidos de demissão são feitos por mês no Brasil. Mais de 500 mil de pedidos de demissão são feitos por mês no Brasil, porque as pessoas não estão compromissadas ali com seu empregador, elas estão compromissadas consigo mesmo, né? Têm as suas próprias visões, então elas não têm um compromisso com o trabalho como se via antigamente. Essa visão também pode ser percebida, essa mudança de comportamento em relação ao compromisso, nas relações ou na relação do casamento. Os casamentos cada vez mais duram menos. No censo de 2010, a média de duração dos casamentos era de 16 anos. Já em 2020, caiu para 13 anos. Não no censo de 2020, mas porque não teve censo de 2020, mas pesquisas revelaram que agora, em 2020, os casamentos duram 3 anos a menos. E isso vai revelando essa nova característica dos homens, que é de não assumirem compromissos muito longos, né? A Universidade de Denver realizou uma pesquisa dizendo que o grande motivo para os divórcios é a falta de comprometimento de um dos cônjuges. Essa pesquisa deles revelou isso. E essa falta de comprometimento, essa falta de compromisso, ela fica mais evidente ainda quando se instaura momentos de crise. Momentos de crise, elas simplesmente revelam mais ainda essa nossa falta de visão para compromisso. Então, no ano de 2021, por exemplo, nós tivemos números recordes de divórcio no Brasil. Se nós já não temos tido uma boa visão de compromisso no casamento, quando aparece uma crise como as dos últimos 2 anos, isso fica mais evidente ainda. Então, recordes de número de divórcio no Brasil aconteceram no ano de 2021. E pesquisas têm revelado que os jovens não aceitam mais se submeter a empregos onde eles não estão realizados, onde eles não estão felizes. Qualquer movimento ou qualquer ambiente que possa ser minimamente crítico ou que cause tensão, os jovens não querem viver nesse tipo de ambiente.
40% dos jovens de 18 a 24 anos, segundo o Instituto Randstad, preferem ficar desempregados do que empregados num lugar onde eles não são felizes. E sabe o que é triste? Que essa é uma realidade também para aquelas pessoas que têm entre 45 e 54 anos. O número é menor, mas é um número assustador. 30% dos trabalhadores preferem ficar desempregados, ou 28% para ser mais preciso, preferem ficar desempregados do que trabalhar num lugar onde eles não se sentem felizes. Porque não há um compromisso com algo que esteja além do próprio umbigo, além do próprio prazer e do próprio interesse. Essa é a realidade da nossa sociedade quando nós pensamos em compromisso. Se não há um ganho para mim, se não há um valor pessoal para mim, não tem por que eu ficar agarrado a essa realidade. E se essa é realmente a realidade que se impõe sobre a nossa sociedade, que se faz presente nos nossos dias, o texto que nós vamos olhar essa noite, que nós vamos ouvir Deus falar conosco essa noite através desse texto, é algo que é absolutamente incompreensível para aqueles que não entendem o que significa compromisso. Abra sua Bíblia aí no livro de Ruth, no capítulo 1. E nós vamos considerar uma passagem que não faz qualquer sentido nesse ambiente que nós vivemos, onde compromisso não é algo muito sério. E nessa passagem nós vemos um compromisso surpreendente. Um compromisso surpreendente. Ruth, capítulo 1. Nós vamos considerar dos versos 6 a 22. Vou fazer uma leitura breve, um pouco rápida desse texto. Depois nós vamos considerar alguns pontos sobre ele. Ruth, capítulo 1, de 6 a 22. A palavra do Senhor diz assim: Então, se dispôs ela que é Noemi, com as suas noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que eu te deixe, e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti.
Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é essa Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim, voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Senhor, nós bendizemos o Teu nome por Tua manifestação aos homens. Nós Te bendizemos porque o Senhor se revelou a nós em Jesus Cristo. Nós Te bendizemos porque o Senhor se revelou a nós na Tua palavra. E ela chegou aqui, aos nossos ouvidos, em São José dos Campos, no século 21, no ano 2022. Nós temos crido que o Senhor tem preservado essa revelação, porque o Senhor fala e o Senhor está reunindo esse povo que o Senhor disse a Jeremias, através da pregação da Tua palavra. E nesse momento agora, a nossa súplica, o nosso pedido ao Senhor, é que o Senhor fale ao Teu povo, através da Tua palavra. Que o Teu Espírito opere entre nós, para que haja, Pai, transformação, consolo, salvação, através da pregação da Tua palavra. Abre os nossos ouvidos e os nossos olhos para compreender e ver a glória do Senhor nesse texto. No nome santo de Jesus nós pedimos. Amém. Amém. Na semana passada nós consideramos brevemente o ambiente de tragédia que se encontrava Noemi. O texto do livro de Rute começa justamente pintando esse quadro da tragédia dessa mulher. Uma mulher que, vivendo numa cidade que tinha o nome Casa de Pão, Belém, a sua terra passa por um momento de fome. E o seu marido, então, sai dessa terra e vai para a terra de Moabe com sua esposa e seus 2 filhos. Naquela terra, os seus filhos se casam. E o que acontece é que essa mulher fica viúva. Seu marido morre, Elimeleque morre. E os seus 2 filhos também morrem. Malom e Quilion também morrem. E esse é o cenário inicial de tragédia que o autor vai desenhar para nós sobre essa mulher, Noemi. Uma viúva que também perdeu seus 2 filhos e agora está ali sozinha com as suas noras. E o autor vai pintar não somente a tragédia pessoal de Noemi, mas ele vai também posicioná-la num ambiente de tragédia nacional, quando ele diz que esses atos, ou esses fatos, aconteceram nos dias em que julgavam os juízes. Ou seja, nos dias em que a terra prometida de Deus havia se transformado em Sodoma e Gomorra, uma terra de idolatria, de completa imoralidade. E aqui agora nós vemos que Noemi realmente reconhece a sua tragédia. Ela reconhece a sua tragédia. Ela sabe que o seu estado não é bom, não é nada bom. Ela saiu da sua terra, foi para uma terra estrangeira, perdeu seu marido, perdeu seus filhos e está completamente abandonada. Final do texto que nós lemos deixa clara essa realidade que Noemi estava vivendo e essa percepção que Noemi tinha a respeito da sua realidade. Quando ela volta para Belém e chega em Belém, as mulheres daquela cidade olhando ela perguntam: não é essa aí Noemi? Não é essa Noemi? E olha o que ela diz a respeito de si mesma. Não me chama mais de Noemi, que significa agradável. Não me chama mais de Noemi. Não sou mais agradável. Me chama agora de Mara, porque a minha vida
é completamente amarga. Minha vida é completamente amarga. O Todo-Poderoso me tem dado grande amargura. O Todo-Poderoso me tem dado grande amargura. Me chamem de Mara. O Todo-Poderoso me tem afligido. Me tem afligido. E é interessante quando nós vemos a afirmação de Noemi, quando ela diz, ditosa eu parti. Ditosa eu parti. Como ditosa? Se Elimeleque sai de Belém porque a terra estava em fome. Como ditosa se eles abandonam a terra prometida porque não tem pão, não tem comida. Ditosa. Noemi se considerava ditosa, porque embora houvesse fome, com seu marido e seus filhos ainda havia esperança. E essa é a grande amargura de Noemi. Essa é a grande amargura dela. O cenário de Noemi, da sua tragédia pessoal, é o cenário da extinção. A tragédia dela é a extinção. O seu nome seria acabado. Não haveria perpetuidade, não haveria continuidade. Não tem continuação para a família de Noemi. Acabou tudo. Essa é a sua grande tragédia. Não tem filhos, não há como gerar, não há como continuar. Ela, uma senhora idosa, vai morrer. E consciente da sua tragédia, quando Noemi vai voltar para a sua terra, onde ela ouve, voltou a ter pão em Belém, eu vou voltar para lá. Consciente da sua tragédia, de que o seu fim é a extinção, é a aniquilação da sua família e do seu nome. Ela quer evitar essa realidade para suas noras. E o autor do livro vai dizer que então, nessa viagem de volta, Noemi chega para suas noras e fala, minhas filhas, vão embora, vão cuidar da vida de vocês. Porque a minha realidade é de amargura, a minha realidade é de aflição, a minha realidade é de extinção. Eu não vou gerar mais filhos, não tenho mais idade para casar. E mesmo se eu tivesse, mesmo se hoje mesmo eu engravidasse, por acaso vocês esperariam os meus filhos crescerem para vocês casarem com eles? E aqui, obviamente, o autor está situando na lei do levirato, que era uma lei, uma atividade cultural daquela época, que quando um homem morria, seu irmão deveria então assumir a sua esposa e cuidar da sua esposa. E aqui, Noemi, com seus 2 filhos mortos, não tinha mais filhos para assumir essas mulheres, Orfa e Ruth. E ela diz, minhas filhas vão embora, porque eu não tenho mais filho, acabou para mim. O meu destino é a extinção, esse não deve ser, não precisa ser o caminho de vocês. Vão embora, voltem para os seus pais, voltem para a sua terra, voltem para os seus deuses, voltem para os seus deuses. Essa é a tragédia de Noemi. Uma mulher que entende que está recebendo a aflição do Senhor. Uma mulher que está recebendo do Senhor a amargura. Noemi tem uma ótima visão a respeito de si mesma e sabe ler a situação que ela se encontra. O texto vai dizer que Orfa reconheceu a realidade, compreendeu a realidade e deixou Noemi. Foi-se embora. Mas vai dizer que, porém, Ruth se apegou a Noemi. Ruth, porém, se apegou a ela. Que coisa estranha. Que coisa estranha. Porque a realidade de Noemi é essa, meus irmãos. É uma senhora que vai morrer e vai acabar a história dela. Mas Ruth vai dizer para ela, no verso 16, não me inste para que te deixe, e não me obrigues a não seguir-te. Que coisa maluca é essa?
Que loucura que está na cabeça dessa mulher. O caminho de Noemi é o caminho da extinção. A realidade de Noemi é a realidade da tragédia, da morte e do fim. E Noemi diz aos que estão ao seu redor, as suas noras que estão com ela: vão embora, porque aqui eu estou amaldiçoada pelo Todo-Poderoso. Ele está me afligindo, está derramando sobre mim amargura. Vão embora. E Ruth fala: não vou embora. E não me peça que eu vou embora, para ir embora. Não me obrigues a te deixar. Que loucura é essa? Que coisa mais absurda é essa? Por que essa mulher está fazendo isso? Por que essa mulher está fazendo isso? Aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. Onde quer que morreres, morrerei eu. E ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Que loucura! Por que essa mulher está fazendo isso? A resposta está aí no verso 16. A resposta está aí no verso 16. Noemi diz para Ruth: vão embora, voltem para suas terras, voltem para os seus pais, voltem para os seus deuses. O que Ruth diz é: o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. O teu Deus é o meu Deus. A verdade é que Ruth, no meio de toda essa tragédia, no meio de toda essa escuridão, viu uma luz. Viu uma luz. E é esquisito para a gente ver isso, porque o autor bíblico, conta a história, mas ele não diz para a gente qual foi a luz que Ruth viu. Ele não conta para a gente por que Ruth creu no Deus de Israel. Não tem essa afirmação, não tem essa revelação para a gente. Qual foi a história que Ruth ouviu a respeito de Jeová? Qual foi a história que Ruth ouviu a respeito do Deus da aliança, que fez com que ela tomasse essa decisão, que fez com que ela tivesse essa certeza de que o Deus de Israel, daquele povo que estava amaldiçoado e bagunçado, aquele povo que não tinha rei, cada um fazia o que era bem aos seus próprios olhos, por que essa mulher se entregou a esse Deus? O autor aqui não vai dizer para a gente. O autor aqui não vai dizer para a gente. A gente pode só imaginar qual foi a história que ela ficou sabendo. Será que foi a história de Noé? Será que foi a história de Abraão? A história de Jacó? Será que isso foi a história de José? A história de Moisés, de como Moisés liderou o povo na saída do Egito? Qual foi a história? Quais foram os atos que essa mulher ouviu a respeito desse Deus, para que nesse ambiente de total tragédia e escuridão, ela dissesse: o teu Deus é o meu Deus. Qual foi a história? Felizmente a gente não sabe. Felizmente a gente não sabe. Mas o que nós sabemos é que essa afirmação de Ruth, esse registro que o profeta Samuel, eu creio, que escreveu esse livro, esse registro que ele faz da história de Ruth, revela duas realidades a respeito do relacionamento dos homens com Deus. Duas realidades que nós vemos no compromisso que Ruth assume com sua sogra Noemi.
primeira realidade é de que compromisso envolve custo. Compromisso envolve custo. E um custo, muitas vezes, que não é para o nosso benefício, ou não está tão claro que vai nos beneficiar naquele momento exato. Ruth não tinha nenhuma perspectiva de receber nada de Noemi. Não havia nada que Noemi oferecesse naquele momento que poderia beneficiar Ruth. Ruth esperava morrer ao lado de Noemi. Simples assim. Mas ela abriu mão de uma possibilidade de voltar para sua terra, encontrar um outro marido e ter filhos com outra pessoa e ter a sua linhagem contínua. Porque ela se apegou a Noemi. O relacionamento dos homens com Deus envolve custo pessoal. O Senhor Jesus Cristo vai deixar isso muito claro. Muito claro. Em Lucas 14, ele vai dizer aos seus discípulos: quem ama mais o seu pai, sua mãe, ou a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não levar a sua cruz e não negar a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Quem não renuncia tudo quanto tem, por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Relacionamento do homem com Deus envolve custo. Envolve custo. Se nós deixarmos que a mentalidade mundana da nossa sociedade, que tudo que nós fazemos deve envolver um ganho para nós imediato e naquele momento, nós nunca vamos ter condições de assumir compromissos com Deus. Porque compromisso com Deus envolve custo. Envolve custo. Envolve perdas. É isso que eu quero dizer quando eu digo que envolve custo. Envolve perdas. Se você é alguém que só quer ganhar, se você é uma pessoa que só pensa no ganho, se você é a pessoa que está buscando ser a melhor versão de você mesmo nesse momento, no dia de hoje, nessa semana, você nunca vai compreender isso que Ruth fez. E você nunca vai conseguir compreender a maneira do relacionamento funcional entre Deus e os homens. Porque o relacionamento entre Deus e os homens envolve custo, envolve perdas. Envolve perdas. Você tem que abrir mão de coisas. Você tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Essa é uma realidade de um compromisso surpreendente. Mas a grande realidade é que esse custo e essa perda não é só perda. Porque a segunda realidade que esse compromisso de Ruth demonstra a respeito do relacionamento do homem com Deus é que esse relacionamento é um relacionamento de fé. É um relacionamento de fé. É o milagre da fé. É o milagre de poder enxergar aquilo que ninguém mais está conseguindo ver. É o milagre de poder enxergar a beleza e a maravilha de Deus no meio da tragédia humana, no meio da tragédia da rebeldia e pecaminosidade humana. Esse é o grande elemento do relacionamento dos homens com Deus. A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que se torna galardoador dos que o buscam. E é isso que acontece com Ruth aqui. No meio de toda essa escuridão. Nós não sabemos qual é a história, mas ela crê no Deus de Israel. Ela crê no grande eu sou. E ela crê que o Deus de Israel é melhor que a vida. O Deus de Israel é melhor que qualquer outra coisa circunstancial
que ela possa experimentar nessa terra. Esse elemento da fé é o elemento da nossa justiça. É o que Moisés vai dizer a respeito de Abraão. Vai dizer que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E o apóstolo Paulo vai dizer a mesma coisa. Dizer que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a justiça de Deus, então, se revela no Evangelho de fé em fé. Porque, como está escrito, o justo viverá pela fé. Pela fé. Foi pela fé que Ruth enxergou que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. E é somente pela fé, que nós podemos crer que aquele homem, carpinteiro galileu, judeu do primeiro século, tira o pecado do mundo. É somente pela fé, é somente com os olhos da fé que nós podemos crer que aquele homem que foi morto numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu aos céus para a justificação do seu povo. É somente pela fé. Somente pela fé. Não adianta você entender o custo do compromisso se você o entende para a sua autojustiça, como aqueles que se autoflagelam e buscam por suas próprias obras a justiça de Deus. Então não adianta você se comprometer com o custo, pensando que é no custo e abrindo mão e pagando o preço do custo que você vai receber a justiça. Não, o custo é uma consequência. O custo é a consequência daquele que viu, daquele que teve os seus olhos abertos e viu a grande glória de Deus no carpinteiro judeu do século I. E aí ele abre mão de qualquer outra coisa, porque ele sabe que a sua justiça está no sangue e na ressurreição de Jesus Cristo. E nesse sentido, não há como não se comprometer se você teve os seus olhos abertos. Não há como não se comprometer se você teve os seus ouvidos destampados para a grande realidade de que em Cristo Jesus, pecadores são redimidos. Em Cristo Jesus, no sangue de Cristo, há salvação para você. O Senhor Jesus é aquele rei que nós precisamos. Ele é o rei que o povo judeu, aliás, o povo israelita, estava precisando no dia que julgavam os juízes. É o rei que toda a humanidade precisa. Quando você encontra esse rei, não há outro caminho a não ser esse compromisso. E é por isso que continua sendo até hoje uma grande surpresa para o mundo, quando cristãos se comprometem com a fé em Jesus Cristo. Porque é loucura para o mundo, a loucura da pregação. Não faz sentido você abrir mão dos seus planos, abrir mão dos seus desejos, dos seus prazeres, abrir mão do seu pai, da sua mãe, de tudo quanto você tem, da sua própria vida. Mas a verdade é que você abre mão e você assume esse compromisso, pagando o custo, porque você tem fé. Na grande salvação que há no nome de Jesus. E na grande redenção que há de ser consumada. Redenção que nós ouvimos tão gloriosamente hoje pela manhã. Onde o Cristo vai apacentar as suas ovelhas. Vai levá-las à fonte de água da vida, que é Ele mesmo. E vai enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Custo e fé são o grande compromisso que cristãos, servos do Senhor, têm assumido e têm surpreendido a humanidade
ao crerem que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. E Ele é melhor que a própria vida. Quero encerrar contando e lembrando você daquele episódio da vida do Senhor Jesus. Quando, num conflito com os judeus, ao ensinar coisas que eram mais duras, mais pesadas, muitos dos discípulos de Jesus começaram a deixá-lo, foram embora. E aí ele vira para aqueles que eram mais próximos e diz assim: e vocês? Querem ir embora também? Agora é o momento, pode ir. E a resposta deles foram a seguinte: para onde que a gente vai? Para onde nós vamos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Para onde que a gente vai? Compromisso com Cristo. É esse compromisso da fé. Vamos orar? Pai bendito, tem misericórdia de nós. Abre os nossos olhos para ver a Tua glória. Revela, Senhor, a grandeza da Tua majestade. Ajuda-nos na nossa falta de fé, na pequenez da nossa fé, para que nós possamos enxergar, assim como o Senhor se mostrou a Ruth. No meio da tragédia de Noemi, no meio da tragédia da morte e do perigo de extinção, o Senhor se revelou àquela mulher, a ponto de ela se comprometer daquela maneira tão surpreendente. Nós não sabemos, o Senhor não revelou a nós o que foi que o Senhor disse a ela, como o Senhor revelou a ela, qual foi o atributo do Senhor, qual foi a obra do Senhor, que ela conheceu e que ela amou. E o nosso pedido é esse. Nós não queremos escolher uma obra ou um atributo do Senhor para amar, mas nós queremos amar ao Senhor. Então manifeste-se a nós, pelo Teu Espírito. Se faz presente, ó Pai. Aumenta a nossa fé. Ajuda-nos, ó Pai, a mostrar ao mundo a maravilha do Senhor, que é superior a qualquer coisa que nós podemos receber ou experimentar neste mundo quebrado e rebelde, que necessita tanto de um rei. Dá-nos essa graça de enxergar a beleza do Senhor, a majestade do Senhor, e mostrar ao mundo um compromisso fiel com o nosso Salvador Jesus Cristo, de sermos testemunhas fiéis de tão grande salvação que temos recebido e sendo justificados por meio da fé no Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que é no nome pelo qual nós oramos e nos achegamos a Ti. Amém, amém e amém.